Então, eu gravei vários vídeos aqui nesse canal. Eu devo ter gravado aí uns 12 vídeos, só que nenhum dos vídeos que eu gravei e coloquei aqui no meu canal, eu não gostei do conteúdo, eu achei assim que não conversa com a minha realidade. E eu resolvi gravar esse conteúdo porque é a minha realidade e eu quis gravar esse vídeo hoje e deixar ele aqui. Embora eu já gravei um outro vídeo parecido com esse, mas eu apaguei, porque eu falei assim, não, ainda não tá do jeito que é a minha realidade. E eu hoje vim contar a minha realidade aqui pra vocês, trocar uma experiência aqui com vocês. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria. É o meu primeiro vídeo falando desse conteúdo, porque eu achei esse muito importante, que eu acredito assim que talvez eu possa ajudar muitas pessoas. E o conteúdo desse vídeo, pessoal, é falando sobre guardar um dinheiro para as grandes dificuldades que sobrevêm sobre a nossa vida, né? Ele é mais conhecido aí como reserva emergencial. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Foi a partir desse acontecimento especificamente falando, que eu me atinei para poder fazer uma reserva emergencial, tá? O que aconteceu comigo, gente? Tem uns 2 meses atrás, o carro do meu esposo, que é o nosso carro, ele estragou. E esse carro, pessoal, o conserto dele ficou em R$ 4.000. E eu me assustei, confesso pra vocês, quando o rapaz que tava olhando, o mecânico tava olhando o carro e ele disse o valor que o carro ficou. E ele disse assim, se a gente não arrumasse, a gente poderia perder o carro. Eu me assustei, R$ 4.000. Aí quando ele disse isso, o meu esposo olhou pra mim, eu olhei pra ele e o meu esposo falou assim, como que nós vamos pagar isso? Aí eu olhei pra ele e falei, eu não sei. Depois nós conversamos, né, com a recepção lá do local onde a gente foi consertar o carro. Perguntei para eles quais seriam as opções de pagamento. Aí a pessoa da recepção, ela disse pra gente que poderia dividir até em 10 vezes. E assim a gente fez, nós dividimos em 10 vezes. Foi aí, pessoal, que eu me senti uma pessoa envergonhada, primeiramente. Eu senti vergonha, eu confesso pra vocês. Porque eu penso assim, para ter um carro, principalmente, eu acho assim, gente, pra gente manter um carro é muito difícil. E o certo da gente ter um carro, primeiramente a gente teria. Eu tô falando aqui da minha família, tá, gente? É o meu pensamento agora. Porque não era o meu pensamento 2 meses atrás. É o meu pensamento agora. Eu penso assim, ó, pra ter um carro, principalmente, falando de nós aqui, da minha família, nós, antes de ter o carro, nós deveríamos ter primeiramente uma reserva emergencial. Sim, gente. Porque, gente, não é só comprar um carro e deixar na garagem da sua casa. Não, não é. O carro, ele é igual uma família. Ele também precisa de manutenção. A gente não vai comprar ele e vai ficar nele aí, ó, sem manutenção. Não é verdade? E a gente pecou nisso. Mas tudo bem. Pecamos, aprendemos e hoje, por isso que eu estou aqui, conversando aqui com vocês, gravando esse vídeo, falando um pouco aqui do meu aprendizado e até é bom, quem sabe, esse vídeo chegar no ouvido de outras pessoas para poder estar alertando também, né? Quem tem vontade aí de comprar um carro ou qualquer uma outra coisa, gente, que vai, por exemplo, assim, precisar de manutenção. Primeiramente, a gente tem que pensar em ter um dinheiro guardado, primeiramente, o chamado reserva emergencial. E então, assim, eu deixo meu incentivo para vocês analisarem sobre isso. Então, voltando aqui o meu caso. Então, pessoal, a gente parcelou, né, essa dívida de R$ 4.000. Igual eu falei pra vocês, eu fiquei muito envergonhada porque eu fiquei pensando assim, gente, como que eu não tive uma cabeça no lugar para poder ter o dinheiro, sabendo assim que a gente ia comprar um carro, mas que a gente tinha que, em algum momento da vida, ter dinheiro para fazer manutenção. E aí, gente, aí é que veio aí o sinalzinho, né, apitou aqui na minha cabeça para poder já começar a providenciar uma reserva emergencial.
Eu não chamo de reserva emergencial, eu gosto de dar o nome reserva da prosperidade. Porque eu sinto assim, se for reserva emergencial, vai acontecer muitas emergências para mim gastar o dinheiro, né? Então, aí já tem um mês atrás, né, que eu também fiz um juramento para mim mesmo começar a guardar um pouco de dinheiro, gente. Eu resolvi trabalhar mais um pouquinho para poder já começar a tirar minha reserva da prosperidade. E eu comecei aqui com R$ 300. Estou super feliz que eu já vou começar com 300. Eu coloquei, gente, esse dinheiro eu vou fazer o depósito ainda, tá? Eu tenho meu banco, que eu já tenho meu cartão de crédito lá, eu já trabalho com ele, que é o banco do Nubank. Que não é banco, né, gente? Mas esse assunto outra hora, né? Então eu trabalho com o Nubank e eu uso o cartão deles, então eu escolhi guardar esses R$ 300 na caixinha do Nubank. Vocês vão perguntar pra mim assim, e aí, você entende de tudo isso aí, de finanças, disso, daqui? Não, gente, não entendo bulufas. Eu simplesmente decidi guardar um dinheiro, assistir bastante vídeo aqui no YouTube e vou começar a fazer esse movimento lá. Eu entendi assim, gente, que para guardar na caixinha do Nubank, por exemplo, eu vou ainda fazer o depósito. Então, por exemplo, eu vou fazer o depósito amanhã. Ok, faço meu depósito amanhã. Eu jamais posso mexer nesse dinheiro dentro de 30 dias. Logicamente que eu tô colocando ele para não mexer, gente. Eu não quero mexer, ao contrário, eu só quero colocar. Mas digamos que aconteça uma emergência e, digamos assim, de eu precisar de R$ 100 e eu não ter nada. Aí eu posso ir lá e retirar. Mas eu devo retirar ele com 30 dias. Por quê? Porque ele pode me dar ali um jurozinho, gente. Muito minúsculo, muito pequenininho, mas ele pode me dar. Agora, se eu tirar antes de 30 dias, certamente não vou ter juro nenhum, né? Então, aí eu não entendo muita coisa, gente. É o que eu ouvi as pessoas falando. Eu estou estudando bastante, estou assistindo bastante vídeos, mas o meu caso aqui, na verdade, gente, é simplesmente em guardar para mim poder não precisar de passar esse aperto, essa vergonha que eu passei de não ter R$ 1, sabe, gente? Não ter R$ 1 no banco ou em casa. Então, assim, eu vou colocar lá e pretendo todo mês colocar R$ 300. E qual foi a minha meta? Então, pessoal, eu fui bem humilde, eu coloquei uma meta lá de R$ 5.000 para atingir, que aí eu já vou ficar um pouquinho aliviada. Eu não quero mexer, eu vou me esforçar muito para não mexer nesse dinheiro até eu formar os R$ 5.000, tá bom? Para mim conseguir juntar esse dinheiro aqui, pessoal, eu tive que trabalhar extra, mas trabalhar duro, tá? E eu vou continuar até eu atingir os R$ 5.000. A partir do momento que eu atingir os R$ 5.000, eu já atingi a minha meta lá de 5.000, né? Isso não quer dizer que eu vou parar por aí, não. Eu vou continuar a colocando. Aí eu vou sempre colocando as metas, gente, de 5.000, beleza, conquistei. Aí depois eu coloco mais, né? Digamos aí, eu coloco aí 8. Aí eu trabalho. Porque pra mim, pessoal, funciona assim. Igual, por exemplo, eu coloquei 5.000. Então, eu tô focada pra chegar a esses 5.000. Gente, às vezes eu fico até um pouco ansiosa. Eu quero trabalhar muito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo pra poder entrar, gente, que seja R$ 10, que seja R$ 5, eu quero estar colocando. Então, isso passa a ser até um vício, mas é um vício muito bom, tá, pessoal? Lembrando que eu não estou tirando da nossa alimentação, eu não estou deixando de pagar uma conta de água, uma conta de luz, né, gente? Não estou deixando de comer para guardar dinheiro, de maneira nenhuma. Eu tive que fazer o extra para poder sobrar isso aqui, ó. Para poder conquistar isso aqui. Isso aqui, o meu extra, o que eu tô trabalhando, é para justamente para colocar lá, tá bom? Então, essa é a minha meta, alcançar os 5.000 para ter a minha reserva. Para mim, quando acontecer qualquer dificuldade, eu não ficar desesperada, pendurada em cartão de crédito, porque é uma coisa muito ruim, a gente fica muito ansiosa, né? Muito preocupada. Então, é o que eu decidi fazer aqui em casa. E também, pessoal,
Eu posso também ajudar aqui em casa, por exemplo, fazendo as economias do lar, por exemplo. Na hora de fazer supermercado, por exemplo, eu buscar ali as promoções. Então, tudo isso, gente, a gente consegue ajudar em casa, principalmente nós mulheres, que a gente que administra o lar, principalmente para nós, a gente consegue sim, a gente ir no supermercado, fazer a nossa economia, fazer ali aquela cotação, sabe? Se tiver muito caro a gente não compra, a gente troca de produto, isso tudo para conquistar essa reserva emergencial. É o que eu estou fazendo por aqui. Vai ser assim esse vídeo pequenininho por hoje, mas eu espero poder vir aqui com outros vídeos. Quero vir aqui também com vídeos eu fazendo a minha compra com economia no supermercado. Quero mostrar tudo aqui pra vocês. Eu quero seguir essa linha de conteúdo, tá, gente? A linha, o conteúdo assim da economia. Isso não quer dizer que eu nunca vou comprar algo, né? Mas quando eu for comprar eu mostro pra vocês. Se for necessário, né, gente? Comprar se for necessário, porque eu tenho metas aqui a alcançar. Agora que eu comecei a assistir esses vídeos de educação financeira, gente, a minha mente ela mudou assim, ó. De gastadeira que eu era, acabou, gente. Olha, vou contar pra vocês que eu ia nessas lojas essas lojas, gente, de casa. Porque toda dona de casa gosta de ir nessas lojas para comprar potinho de plástico, para comprar enfeitinho de mesa, tapetinho, enfim, comprar aquele tanto de badulaquezinhos para poder colocar na casa. E outro dia eu tava até olhando na minha estante e eu falei assim, gente, aquele vasinho meu ali custou R$ 40. Aí eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, R$ 40 tá ali. Se ele cai e quebra, R$ 40 jogado fora. Aí eu olhei mais embaixo assim, aquele ali custou 37. Pessoal, eu olhando a minha estante, eu pude observar que eu tenho muito dinheiro em enfeite. Aí eu fui e falei assim, gente, eu vou parar de ir nessas lojas, porque eu não quero trazer isso pra minha casa. Eu não quero mais isso. Então é sobre isso, gente. É nessa linha que vai ser o meu conteúdo aqui no YouTube, tá? É diferente dos outros vídeos que eu gravava aqui, que era comprando, gastando, eu era gastadeira, gente. A partir do momento que me aconteceu esse fato aí, do conserto do meu carro, eu acabei, tá? Eliminado, gente. Comprarei só se necessário for, tá bom? Olha, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se inscreva. Toque o sininho aí para poder receber as notificações, tá bom? Que eu vou vir com outros vídeos aqui falando exatamente sobre a economia doméstica, sobre economizar. Então, fique ligado aí que outros vídeos virão. Beijo no coração de vocês. Não se esqueça de se inscrever, tá? Beijo, tchau!